Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 1. O sol poente banhava a montanha azul com seu brilho incandescente, tingindo tudo ao redor de laranja e vermelho. No topo da colina, cercado por inimigos, estava Fang Yuan, vestindo suas roupas verdes despedaçadas e ensanguentadas. Seus cabelos estavam desgrenhados, e cada ferimento em seu corpo contava uma história de batalhas ferozes e incansáveis. Mesmo à beira da morte, sua expressão permanecia imutável, seus olhos tão profundos quanto um poço, cheios de serenidade. Gritos e acusações ecoavam ao seu redor. Fang Yuan, entregue o cicada da primavera e outono agora mesmo, e te darei uma morte rápida. Vociferou um dos líderes de uma das facções de justiça. Velho bastardo, não adianta resistir mais. Hoje, todas as grandes facções se uniram para destruir sua fortaleza demoníaca. Não há saída para você desta vez. Bradou o outro, sua voz carregada de ódio. Seu demônio! Por causa de sua obsessão em cultivar o cicada da primavera e outono, você matou milhares de inocentes. Não há perdão para seus pecados. Um terceiro rugiu, sua voz trêmula de indignação. Fang Yuan observava os rostos cheios de raiva, medo e desprezo à sua volta. Ele sabia que o fim era inevitável. Estava cercado, sem escapatória. Apesar disso, uma risada baixa escapou de seus lábios quando ele murmurou para si mesmo. O sol se põe sobre a montanha azul, a lua de outono dança com o vento de primavera. O sucesso e o fracasso se tornam poeira no final. Sua mente vagou por memórias antigas, de uma vida muito enterrada. Ele não era originalmente deste mundo. Fora um erudito na Terra, alguém que, por um capricho do destino, havia sido transportado para este universo. 300 anos de sua vida haviam sido dedicados a enfrentar tribulações, apenas para cultivar o cicada da primavera e outono. Este momento, este destino, ele já previra. O tempo parecia desacelerar enquanto Fang Yuan se virava lentamente, encarando seus inimigos. O solo sob seus pés era uma poça de sangue profundo. Ele riu mais uma vez, agora mais alto, atraindo a atenção de todos. Se o cicada da primavera e outono realmente funcionar, eu renascerei como um demônio novamente em minha próxima vida. Declarou, sua voz cheia de convicção. Imediatamente, os inimigos recuaram, alarmados. Cuidado! Ele vai atacar! Gritou alguém. Renda-se! Entregue o cicada! Outro urrou. Mas antes que pudessem avançar, uma explosão de energia ofuscante envolveu Fang Yuan. Um clarão. Depois, silêncio. A chuva caía levemente sobre a montanha Qingmao, tingindo a noite com uma atmosfera serena. Apesar da hora avançada, luzes iluminavam o vilarejo de Guiyue, que repousava em meio à vasta paisagem montanhosa. Essas luzes vinham das muitas residências que se preparavam para o evento anual mais esperado, a cerimônia de avaliação dos jovens talentos. No centro do vilarejo, uma imponente estrutura abrigava o salão ancestral. Lá, o líder do clã Guiyue, vestindo um traje cerimonial branco, liderava as orações. Ele ajoelhou-se diante de um altar negro adornado com tabuletas ancestrais, enquanto uma fumaça suave de incenso subia ao teto. Atrás dele, outros anciões e figuras de destaque do clã faziam o mesmo, suas vozes murmurando orações cheias de reverência. Quando a cerimônia terminou, os anciões se levantaram lentamente, deixando o salão em um silêncio solene. No corredor, porém, a atmosfera era outra. Murmúrios e conversas animadas tomaram conta. O tempo voa, não é? Parece que a última cerimônia foi ontem. Disse um dos anciões. Este ano, espero que vejamos talentos excepcionais. Nosso clã precisa de novas promessas. Comentou o outro. Os nomes de jovens promissores começaram a surgir na conversa, mas um nome em particular chamou a atenção, Guiyue e Fang Yuan. Um prodígio órfão criado por seus tios, ele havia demonstrado inteligência incomum desde a infância. Muitos anciões discutiam as possibilidades de sua avaliação ser de grau A, o que garantiria um futuro brilhante para o clã. O líder do clã, que havia se juntado ao grupo, ouviu as discussões em silêncio.
Ele sabia que Fang Yuan era diferente. Inteligente, ambicioso, e possivelmente destinado a ser o maior talento do clã em anos. Ele interrompeu os murmúrios, lembrando a todos. Amanhã é o dia decisivo. Por favor, estejam bem descansados. E lembrem-se, disputem com honra. Nada de truques ou conspirações. Os anciões assentiram, mas a tensão no ar era palpável. Quando todos se dispersaram, o líder ficou sozinho no corredor vazio. Ele caminhou até uma janela e observou as luzes do vilarejo abaixo, seus pensamentos carregados de esperança para o futuro do clã. Enquanto isso, em uma casa humilde na vila, Fang Yuan estava diante de uma janela, olhando para a chuva suave e para as luzes que brilhavam na escuridão. Ele tocou suas mãos jovens e sentiu o peso da realidade. O cicada da primavera e outono havia funcionado. Ele estava de volta. 500 anos no passado. 500 anos de experiência. Parece um sonho, mas não é. Seus olhos brilharam com determinação. Fang Yuan sabia que esta era sua segunda chance. O mundo havia renascido diante dele, e ele faria tudo diferente desta vez. A chuva continuava a cair suavemente, marcando o início de uma nova era. Capítulo 2. Diz a lenda que existe um rio do tempo neste mundo, sustentando o fluxo e a circulação temporal. Utilizando o poder da cigarra primaveril outonal, seria possível retroceder no tempo, nadando contra a corrente até o passado. Essa história, no entanto, é envolta em controvérsias. Muitos não acreditam nela, enquanto outros permanecem céticos. Poucos ousam acreditar verdadeiramente, pois o custo para utilizar a cigarra é imenso, a vida do usuário é o preço. Todo o corpo e cultivo do indivíduo tornam-se a força motriz para ativar o poder. Uma vez que tal preço é exorbitante, há um outro fator que causa hesitação, mesmo sacrificando a própria vida, o resultado ainda é incerto. E se a lenda for falsa? Um engodo cruel? Por isso, mesmo aqueles que possuem a cigarra primaveril outonal raramente ousam usá-la. No entanto, Fang Yuan foi forçado pelas circunstâncias. Encurralado, ele não teve escolha. Agora, com a evidência da reencarnação diante de seus olhos, a verdade é inegável, ele renasceu. É uma pena, Fang Yuan refletiu, suspirando. Depois de tanto esforço, depois de matar centenas de milhares, enfurecer os céus e suportar sofrimentos indescritíveis para refinar esta boa Gu, ela não veio comigo. Gu são a essência do céu e da terra, manifestadas em milhares de formas misteriosas. Algumas Gu desaparecem após um único uso, outras, desde que não ultrapassem seus limites, podem ser reutilizadas. A cigarra primaveril outonal, aparentemente, pertence ao primeiro tipo. Mas se refinei uma antes, por que não poderia fazê-lo novamente? Pensou Fang Yuan, afastando a melancolia. Determinação e ambição emergiam de seu coração. O simples fato de ter renascido já tornava a perda aceitável. Além disso, ele ainda tinha consigo algo precioso, 500 anos de memórias e experiências. Fang Yuan conhecia tesouros ainda não descobertos, eventos históricos, e figuras lendárias, algumas já desaparecidas, outras nem nascidas. Sua mente abrigava memórias de cultivo árduo e batalhas intensas. Este conhecimento era uma vantagem inestimável. Ele podia antecipar eventos, planejar e executar com precisão. Isso o colocaria à frente de todos, rompendo barreiras com força e elegância. Mas, como proceder? Ele ponderava enquanto a chuva noturna tamborilava contra a janela. A vastidão de 500 anos de memórias parecia um emaranhado complicado. Trechos de lembranças emergiam, locais de tesouros, encontros decisivos, mas separados por vastas distâncias ou vinculados a momentos específicos. O mais importante agora é o cultivo. No momento, nem mesmo abri meu mar primevo. Sou apenas um mortal. Sem um fundamento sólido, muitos dos tesouros seriam inúteis ou perigosos. Ele precisava acelerar seu cultivo, superando a lentidão da vida passada. E, para isso, precisaria dos recursos do clã. Se eu alcançar o terceiro nível de Mestre Gu, poderei me proteger e deixar esta montanha. Até lá, seria suicídio enfrentar as feras comuns.
King Mao era minúsculo aos olhos de alguém com 500 anos de experiência. A Vila Guiyue parecia uma gaiola. Contudo, as barras dessa gaiola ofereciam certa segurança. Por enquanto, ficarei aqui. Amanhã é a cerimônia do despertar. Será o início. Ao pensar nisso, velhas memórias ressurgiram. Talento, não é? Fang Yuan sorriu com desprezo, o olhar fixo na escuridão. Nesse momento, a porta se abriu levemente. Um adolescente entrou. Irmão mais velho, por que está na janela, na chuva? O jovem, menor e mais magro que Fang Yuan, tinha um rosto similar ao dele. Ao virar-se, Fang Yuan sentiu uma mistura de emoções, mas rapidamente recuperou a expressão fria. Ah, é você, meu irmão gêmeo. Sua voz era indiferente. Fang Zhen abaixou a cabeça, olhando para os próprios pés, uma postura que o definia. Vi sua janela aberta e pensei em fechá-la. Amanhã é a cerimônia do despertar. Se nossos tios souberem que ainda está acordado, ficarão preocupados. Fang Zhen estava acostumado à frieza do irmão. Desde pequeno, Fang Yuan sempre fora assim. Às vezes, Fang Zhen se perguntava se gênios eram diferentes das pessoas comuns. Mesmo compartilhando o mesmo rosto, ele se sentia insignificante. Nascidos do mesmo ventre, por que os céus eram tão injustos? Fang Yuan era brilhante, Fang Zhen, apenas um ninguém. Sempre lembrado como o irmão de Fang Yuan, Fang Zhen acumulava ressentimentos silenciosos. Ele desprezava o próprio reflexo no espelho. Esses pensamentos corroíam-no há anos, crescendo como uma pedra esmagadora em seu coração. Com o tempo, sua postura tornou-se mais curvada, sua voz mais silenciosa. Preocupados? Fang Yuan riu. Ele lembrava-se claramente de como seus pais haviam morrido numa missão do clã, deixando-o órfão aos 3 anos. Criados pelos tios, ele e Fang Zhen enfrentaram abusos sob o pretexto de educação. Ao longo dos anos, Fang Yuan expôs pequenas faíscas de seu talento, poemas da terra adaptados para este mundo. Isso o tornou notável, protegendo-o das punições dos tios. O frio em sua expressão era um escudo. Aos poucos, os tios mudaram de postura. Não por amor, mas por investimento. Para Fang Yuan, era risível como Fang Zhen nunca percebeu isso, sendo manipulado e acumulando ressentimentos. Quando Fang Zhen foi revelado como um talento de grau A, tudo mudou. O clã o valorizou e deu-lhe recursos. Fang Zhen, então, descarregou toda a inveja acumulada, perseguindo Fang Yuan. Fang Yuan, por outro lado, tinha apenas grau C. O despertar trouxe resultados chocantes, o gênio virou piada, enquanto o desprezado era exaltado. Mas com 500 anos de experiência, Fang Yuan não guardava mais ódio. Ele compreendia as motivações de todos, o clã, os inimigos, até mesmo seu irmão. Não busco vingança. O caminho demoníaco não se compromete. Ele riu, lançando um olhar afiado para Fang Zhen. Pode ir. Sob o olhar cortante, Fang Zhen sentiu-se exposto. Engolindo em seco, murmurou, até amanhã, irmão. Fechou a porta e saiu. Fang Yuan permaneceu na janela, observando a chuva. Capítulo 3. Beng, beng, beng. Os sons ecoavam no vilarejo. O vigia noturno, com seu ritmo compassado, fazia soar as batidas de sua clava de madeira. Nas altas casas de pilares, as pessoas permaneciam adormecidas, enquanto o som parecia esvanecer no silêncio da madrugada. Fang Yuan abriu os olhos secos. Seu corpo estava pesado, mas sua mente já despertava, reflexiva. Já está na hora antes do amanhecer, pensou ele, enquanto empurrava o cobertor de seda fina que o cobria. Havia dormido por pouco mais de 2 horas, após uma noite longa, repleta de pensamentos e planos. Ele não estava cansado apenas por falta de sono, aquele corpo, ainda sem cultivar energia, não tinha o vigor necessário para dissipar a exaustão. Contudo, Fang Yuan, com seus 500 anos de experiência acumulada, possuía uma determinação inabalável. O cansaço físico era irrelevante para ele. Ao abrir a janela, sentiu o ar fresco da manhã entrar.
A chuva de primavera havia cessado, deixando no ambiente um aroma terroso e floral. Fang Yuan respirou fundo, limpando a mente. Ainda estava escuro lá fora, com o céu em um tom azul profundo, anunciando que a alvorada se aproximava. Do alto, observou o vilarejo. As casas altas, feitas de bambu e madeira, erguiam-se como guardiãs verdes contra as montanhas ao fundo. A estrutura típica do povo das montanhas, construída sobre estacas robustas, servia para lidar com o terreno irregular. Fang Yuan e seu irmão, Fang Zhen, moravam no segundo andar de uma dessas casas, onde as pessoas viviam acima do chão úmido. Uma voz feminina cortou o silêncio. Jovem mestre Fang Yuan, já acordou? Subirei para ajudá-lo a se lavar. Lá embaixo, ele viu Shen Kui, sua criada pessoal. Apesar de sua aparência apenas mediana, ela sabia como realçar sua beleza. Trajava um vestido verde de mangas compridas, com sapatos bordados nos pés, e um prendedor de cabelo com pérola adornava suas madeixas negras. Shen Kui irradiava vitalidade juvenil enquanto subia com uma bacia de água morna. Fang Yuan permitiu que ela o ajudasse a se lavar e preparar. A água era agradável ao toque, e Shen Kui o servia com um sorriso no rosto, acompanhada por olhares vivazes. Ela o ajudou a vestir-se, ocasionalmente roçando seu corpo contra o dele. No entanto, ele permaneceu indiferente, com um coração frio como gelo. Fang Yuan sabia bem quem ela era, um mero peão de sua tia e seu tio, disfarçada de serva. Na vida passada, Shen Kui havia conquistado seu afeto apenas para abandoná-lo quando sua posição desmoronou. Agora, ele a enxergava claramente. Quando Fang Zhen chegou à porta, viu Shen Kui ajeitando as dobras das roupas de Fang Yuan, um lampejo de inveja atravessando seu olhar. O irmão mais novo não tinha tal privilégio. Sua serva era uma velha corpulenta, algo que Fang Yuan precisou insistir para que ele recebesse. Fang Zhen desviou o olhar, sabendo que Shen Kui era inalcançável. Sua mãe, Shen, tinha o controle do lar, sendo uma confidente de confiança da tia e do tio. Fang Zhen entendia seu lugar, mas ainda nutria desejos silenciosos. Fang Yuan afastou Shen Kui com frieza. Já chega. Pode ir. A serva tentou demonstrar descontentamento, mas hesitou diante do olhar gélido de Fang Yuan. Com um sim tímido, ela se retirou. Está pronto? Perguntou Fang Yuan ao irmão. Fang Zhen, que esperava na porta com a cabeça baixa, murmurou um leve sim. Ele já estava pronto há horas, nervoso demais para dormir. Fang Yuan assentiu, e os dois saíram juntos. No caminho, encontraram outros jovens da mesma idade, caminhando em grupos para o mesmo destino. Os sussurros logo começaram. Olhem, aqueles são os irmãos Fang. O da frente é Fang Yuan, aquele que escreveu os poemas. Alguns falaram com admiração, outros com inveja evidente. Tão arrogante quanto dizem. Fang Zhen ouvia tudo em silêncio. Estava acostumado, mas as palavras pesavam em seu coração. Ele seguia atrás do irmão, sentindo a sombra deste crescer sobre ele. Aquela sensação o sufocava, como se nunca pudesse escapar do peso de Fang Yuan. Fang Yuan, no entanto, mal dava atenção. Para ele, os comentários eram previsíveis. Na vida anterior, após a revelação de seu talento mediano, ele sofreu desprezo generalizado. Agora, com uma clareza afiada, Fang Yuan enxergava até os menores detalhes das intenções humanas. Ele pensou em sua tia e seu tio, mestres das intrigas. Cada escolha deles tinha um propósito, como colocar Shen Kui em sua vida e uma velha para Fang Zhen. Pequenas sementes de descontentamento eram plantadas para criar divisão entre os irmãos. No passado, eles caíram nessa armadilha. Agora, Fang Yuan era um homem renascido, com a sabedoria de 5 séculos. Mas ele não tinha interesse em vingança ou intrigas. Para Fang Yuan, tudo era passageiro. Irmãos, servos, tios, ninguém realmente importava. Ele se preocupava apenas consigo mesmo e com seu objetivo maior. Desde que não cruzem meu caminho, não preciso me importar, pensou, sorrindo para si mesmo. E assim, com passos firmes, ele e Fang Zhen avançaram em direção ao destino que mudaria o curso de suas vidas. Capítulo 4.
O sol nascia no horizonte, tingindo o céu de cores brilhantes. Os raios solares atravessavam a névoa leve que envolvia a montanha, anunciando o início de um dia especial. Diante do pavilhão do clã, mais de 100 jovens de 15 anos estavam reunidos, aguardando ansiosamente. O pavilhão, uma imponente construção de 5 andares com telhados inclinados e fortemente guardado, era o coração da vila. Lá se encontravam os ancestrais, as decisões importantes eram tomadas, e cerimônias significativas, como a que estava prestes a começar, eram realizadas. O ancião da academia, um homem de cabelos e barba brancos, emanava autoridade enquanto observava os jovens. Com energia, ele iniciou. Muito bem, todos estão pontuais. Hoje é o dia da cerimônia de despertar, um marco em suas vidas. Não direi mais nada. Sigam-me. Os jovens foram conduzidos ao interior do pavilhão, mas, em vez de subirem aos andares superiores, desceram por uma escada de pedra até uma caverna subterrânea. O ambiente impressionava com suas estalactites que brilhavam em cores vibrantes, refletindo luzes que dançavam nos rostos curiosos e fascinados. Fang Yuan, misturado à multidão, observava em silêncio, absorvendo cada detalhe. Em sua mente, lembrava-se das histórias. Há séculos, o clã Guyu emigrou das terras centrais e estabeleceu-se na montanha Qingmao, atraído pela fonte espiritual encontrada naquela caverna. Essa fonte, que produzia pedras primevas, era a base da sobrevivência e do poder do clã. Após centenas de passos, a caverna tornou-se mais escura, mas o som de água corrente se fazia presente. Ao virar uma curva, os jovens se depararam com um rio subterrâneo que brilhava em azul tênue, semelhante a um céu estrelado. No fundo das águas cristalinas, era possível ver peixes, plantas aquáticas e areia reluzente. Do outro lado do rio, uma vasta extensão de flores conhecidas como orquídeas lunares se estendia como um tapete de tons azulados e rosados, com pétalas em formato de lua crescente. Fang Yuan reconheceu o valor dessas flores, essenciais para a alimentação dos Gu e vitais para o clã. "Uau, que beleza!" exclamaram alguns jovens, os olhos brilhando com entusiasmo e apreensão. O ancião interrompeu o encantamento. "Escutem com atenção. Vou chamar seus nomes. Quando forem chamados, atravessem o rio até o outro lado. Caminhem o máximo que conseguirem, quanto mais longe forem, melhor será." "Todos entenderam?" "Sim." Responderam em uníssono, já cientes do significado do teste. O primeiro chamado foi Guyu Shenbo. Determinado, ele entrou no rio, mas logo sentiu uma pressão invisível que o impedia de avançar. Ao dar 3 passos, parou. O ancião, registrando os resultados, anunciou: "Guyu Shenbo, 3 passos. Sem talento para ser um mestre Gu." Shenbo retornou, pálido e derrotado, enquanto olhares de pena e expectativa se voltavam para o próximo participante. Infelizmente, ele também falhou. O clima entre os anciãos tornou-se tenso. Era sabido que apenas uma parte dos jovens possuía talento para a cultivação, mas o início desanimador aumentava a preocupação. Então, Guyu Imobei foi chamado. Com uma postura confiante, ele avançou firme. A cada passo, pequenas luzes das flores entravam em seu corpo, até que ele alcançou 36 passos. "Guyu Imobei, talento grau B." anunciou o ancião, radiante. A habilidade dos jovens era classificada de D a A. Um talento B como o de Mobei indicava um futuro promissor, possivelmente como ancião do clã. Os outros anciãos respiraram aliviados, enquanto Guyu e Moshen, avô de Mobei, exibiam um sorriso vitorioso. O teste prosseguiu, com diversos graus de sucesso e fracasso. Contudo, o clã não testemunhava um talento há anos. O chefe do clã, observando de longe, murmurou sobre a decadência da linhagem, lamentando a falta de mestres de alto nível como os antigos. Então, o ancião chamou Guyu Shen, neto de Guyu Lian, um dos anciãos mais influentes. Sob os olhares atentos, Shen caminhou até 36 passos, igualando Mobei. O ancião confirmou o talento grau B, e Guyu Lian celebrou, provocando Moshen. Fang Yuan, no entanto, sabia da verdade. Shen havia trapaceado,
contando com a ajuda de seu avô. Fang Yuan ponderou sobre as implicações. Ele poderia expor o esquema, mas isso o colocaria em conflito com Xi Lian, uma figura poderosa. Decidiu esperar o momento certo para usar essa informação em benefício próprio. Finalmente, chegou a vez de Fang Yuan. Gu Yu e Fang Yuan. Chamou o ancião. Ele respirou fundo e caminhou até o rio, sentindo os olhares de todos fixos nele. Capítulo 5. Naquele momento, os arredores silenciaram. Incontáveis olhares recaíram sobre Fang Yuan, acompanhando seus passos enquanto atravessava o rio em direção à margem oposta. Com um sorriso tranquilo, ele notou expectativa nos olhos dos outros jovens e pensou consigo mesmo, está ficando cada vez mais interessante. Assim que seus pés tocaram a margem oposta, uma pressão sutil, mas palpável, o envolveu. Essa força parecia emanar das profundezas do mar de flores, fruto do espírito da primavera, cuja energia primeva saturava o ambiente ao ponto de criar essa tensão. No entanto, rapidamente, pequenas luzes emergiram das flores sob seus pés, envolvendo seu corpo e adentrando-o. Essas luzes eram conhecidas como Gu da Esperança. Embora os responsáveis pela cerimônia não mencionassem esse detalhe, Fang Yuan sabia muito bem o que eram. Em silêncio, ele relembrou a antiga lenda sobre o Gu da Esperança. Segundo os relatos ancestrais, no início dos tempos, o mundo era uma vastidão selvagem e indomada, habitada por bestas ferozes. Foi nesse cenário que surgiu o primeiro humano, Renzu, cuja existência era marcada pela luta incessante pela sobrevivência. Sua fraqueza o tornava uma presa fácil para as bestas chamadas predicamentos, que o caçavam incansavelmente. Certo dia, 3 Gu se aproximaram de Renzu e disseram, se nos oferecer sua vida, ajudaremos você a superar suas dificuldades. Sem alternativas, ele concordou. Primeiro, Renzu entregou sua juventude ao maior dos 3 Gu, que lhe concedeu força. Com isso, ele conseguiu proteger-se e caçar para se alimentar. No entanto, logo percebeu que a força sozinha era insuficiente. Seus esforços constantes esgotavam sua energia, e a ameaça dos predicamentos persistia. Em seguida, ele cedeu seus anos de maturidade ao mais belo dos Gu, que lhe ofereceu sabedoria. Através dela, Renzu aprendeu a refletir e a usar a astúcia para superar obstáculos. Apesar disso, o tempo passou, e ele envelheceu, perdendo a força e a rapidez mental necessárias para continuar lutando. Quando os 2 primeiros Gu o abandonaram, restava-lhe apenas a velhice. Cercado por predicamentos e à beira do desespero, o menor dos Gu se aproximou e disse, dê-me seu coração, e eu o ajudarei. Relutante, Renzu respondeu que nada mais tinha a oferecer além de sua vontade de viver, mas o Gu insistiu. Ao entregar-lhe seu coração, Renzu viu o pequeno Gu irradiar uma luz intensa, que afugentou os predicamentos. A partir daquele dia, sempre que enfrentava uma dificuldade, ele confiava seu coração ao Gu da Esperança, que o guiava em meio à adversidade. A lembrança da lenda trouxe um breve sorriso aos lábios de Fang Yuan enquanto sentia as pequenas luzes convergirem em seu corpo, formando uma esfera de energia primeva abaixo de seu umbigo. Essa concentração crescente de energia suavizou a pressão ao redor, permitindo-lhe avançar. Passo após passo, Fang Yuan avançava pelo mar de flores. A cada movimento, mais Gu da Esperança emergiam, entrando em seu corpo e reforçando a luz interna. No entanto, os anciãos que observavam a cena à distância não pareciam impressionados. Esse número de Gu da Esperança é menor do que o esperado, pensavam alguns. Até o líder do clã franziu o senho, desapontado. Aquela quantidade não indicava talento de nível A. Enquanto isso, Fang Yuan continuava em silêncio, contando seus passos mentalmente. Menos de 10 passos indicam ausência de talento. De 10 a 20, talento de grau D. De 20 a 30, grau C. De 30 a 40, grau B. E acima de 40, grau A. Ele havia alcançado 23 passos. Passo 24. Passo 25. Passo 26. Ao chegar ao passo 27, algo extraordinário aconteceu. Sentiu uma explosão interna, como se a esfera de luz em seu abdômen tivesse alcançado seu limite e rompido.
A energia se expandiu de maneira avassaladora, percorrendo seu corpo como uma onda sísmica. Por fora, tudo parecia normal, mas dentro dele, Fang Yuan experimentava uma transformação monumental. Suas células vibravam com uma força incompreensível, enquanto sua mente alternava entre tensão extrema e relaxamento profundo. Quando a onda de energia finalmente se dissipou, ele percebeu que algo novo havia surgido, uma abertura, um espaço místico formado entre seus dois rins. A cerimônia de despertar havia sido um sucesso. Ele agora possuía o primeiro passo para a imortalidade. Embora a explosão interna de energia tivesse sido imperceptível para os demais, o número de passos de Fang Yuan não passou despercebido. Os anciãos continuavam a observar, sem imaginar o que realmente havia ocorrido dentro do jovem. Para eles, Fang Yuan era apenas mais um entre os muitos jovens da cerimônia, um talento de grau C, sem grande destaque. Entretanto, para Fang Yuan, aquele momento marcava o início de um novo capítulo. Em silêncio, ele ocultava seu verdadeiro potencial, ciente de que, no jogo do poder, paciência e estratégia eram tão importantes quanto força e talento.